Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar-vos a todos, aos presentes, àqueles que estão a participar no Parlamento dos Jovens e também àqueles que os acompanham e que, ao longo de todo o período de preparação destes trabalhos, vos deram também apoio, como nós bem sabemos, os vossos professores. Tendo em conta que o tempo é breve, não me será permitido de forma alguma comentar genericamente a vossa participação aqui. Terei todo o gosto em fazê-lo fora desta sessão, se entenderem, trocar algumas opiniões comigo, sem a limitação do tempo dos 3 minutos. Eu queria dizer que essa pergunta é, agora referindo-me concretamente à pergunta que me colocaste, de facto muito pertinente, mas eu colocava de outra forma. Mesmo ignorando a crise que atualmente atravessamos, é legítimo pensar que alguém deve ter o direito de usar os nossos salários para a usura, para a especulação, para o roubo, para a acumulação da sua própria riqueza? É legítimo que um privado, só porque detém mais capital do que outros, possa utilizar o teu salário, o teu dinheiro, o dinheiro daqueles que trabalham em Portugal, para enriquecer à sua custa? Esta é a outra perspectiva da privatização da banca. E, portanto, eu julgo que não podemos falar de nacionalização da banca sem perceber o que é que significa o facto da banca ser privada. Significa isto mesmo, que há alguém que detém o direito de especular com o salário dos portugueses, de especular com o dinheiro dos portugueses e de o perder, inclusivamente. E quando o perde, e quando se diz perde, é uma expressão muito... é ligeiramente à esquerda, como tu disseste, porque na verdade rouba, porque o dinheiro vai para algum lado, porque o dinheiro não desaparece. Rapidamente o nosso governo e os Estados que apoiam este tipo de políticas, que são os mesmos Estados que são responsáveis pela crise que atravessamos, porque ela não nasceu de geração espontânea, rapidamente vão pôr as mãos por baixo dessas mesmas pessoas que no Estado em que vivemos têm o direito a jogar com o dinheiro do nosso trabalho, com o fruto do nosso trabalho. Portanto, se entendo que a nacionalização, se o PCP entende que a nacionalização da banca seria uma medida prioritária, o PCP entende que gradualmente se devem criar as condições para que não se possa, para que os grupos privados, os interesses privados, não possam tirar partido de jogarem com o dinheiro e com os salários dos portugueses e de, em função disso, acumularem os lucros que acumulam. E basta olhar para a atual crise que atravessamos, eu sei que o meu tempo está a terminar e vou já terminar, basta olhar para a atual crise e percebermos que os portugueses estão cada vez mais empobrecidos, na generalidade, particularmente os trabalhadores, e vai piorar com o PEC que aí vem, com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, e olhar para os últimos 4 anos de atividade banqueira e verificar que os lucros da banca não só crescem, como são os maiores dos últimos tempos. Portanto, alguma coisa está mal quando a crise significa para os trabalhadores e para os filhos dos trabalhadores e para a juventude portuguesa cada vez mais dificuldades e para os banqueiros cada vez mais alívio. Obrigado pela pergunta. Eu queria dizer-te que, do ponto de vista do PCP, existe de facto um problema e que tende a agravar-se de ausência de transparência em alguns procedimentos. Mas o que é ainda mais preocupante, e tendo em conta a falta de tempo, eu tentarei dar as notas que julgo mais preocupantes e mais importantes, é que mesmo aquilo que é feito com transparência começa a representar sérias afrontas à dignidade do país e à dignidade também da política. Por exemplo, quando um partido assume um compromisso antes das eleições e o trai 2 dias depois. É transparente e, no entanto, não é moral. Quando o PS se queixa das propinas e chega ao governo e as aumenta. Quando o PS vota contra a lei da gestão democrática, do fim da gestão democrática do PSD, mas depois chega ao governo e faz uma pior. Quando vota contra o Código do Trabalho, dizendo que o Código do Trabalho era um instrumento absolutamente retrógrado quando estava o PSD e o CDS no poder, e depois chega ao poder e faz outro pior. Tudo às nossas vistas, de facto, com relativa transparência.
E são estas sistemáticas faltas de respeito perante a palavra dada que vão contribuindo e vão criando o caldo de cultura em que o político que está no poder, aquele que está no poder, julga que pode usar e abusar dos recursos e da paciência da população portuguesa. É certo que assim não é, porque quando o povo acorda é sempre cedo, não é? E, portanto, mais cedo que tarde, certamente, a luta das pessoas a consciência das pessoas de que é preciso participar na transformação social e de que é preciso impor também moralidade na política, certamente trará os seus frutos. A democracia só pode ser plena se for transparente, e isso exige a participação das pessoas. Para que as pessoas participem em pé de igualdade é necessário que disponham dos mesmos meios de interpretação da realidade. Enquanto subsistirem as assimetrias a que o país está exposto, quer entre interior e litoral, quer entre os mais pobres e os mais ricos, nós estaremos sempre em pé de desigualdade quando fazemos a análise do contexto em que nos inserimos. E, portanto, é tudo isso que contribui para que alguns possam, de forma menos transparente, usar os bens do Estado para contrariar os interesses do próprio Estado. E isso é que é, de facto, a nota mais grave do que se tem passado nos últimos tempos e que se liga muito diretamente com a pergunta que fizeram aqui anterior. A pergunta anterior foi dirigida aqui ao BE. Deputado, por favor, não se esqueça dos 3 minutos. Vou terminar apenas dizendo o seguinte. Em última análise e em última instância, a democracia tem os seus próprios meios também para corrigir estes problemas. E somos nós que elegemos os nossos representantes. E se continuamos a entender que a política que é praticada é uma política que é adversa ao desenvolvimento e à nossa perspectiva de desenvolvimento nacional, também temos a possibilidade de alterar isso quer através da votação, das eleições, quer através da nossa participação nas estruturas. E deixem-me dizer-vos que eu formei-me politicamente numa juventude partidária e não é por isso que entendo a política como uma carreira, bem pelo contrário, mas antes como o exercício de um dever. Foi na JCP e é um apelo que deixo intrusem-se com a política, trabalhem com a política uns para os outros e não se esqueçam que a política não está só dentro destas paredes, que a democracia está essencialmente fora destas paredes. Muita coisa dita, Sr. Presidente. Eu já agora aproveito para vos deixar apenas uma saudação por terem participado no Parlamento dos Jovens. Foi um processo longo, não é só o dia de hoje, não é? Já vem desde as vossas escolas, um trabalho meritório. Mas, e de facto, como de certa forma já foi dito, a democracia, e eu aqui, uma pequena entre parênteses, dizer-vos que democracia é a palavra grega para república, e quando discutimos república não podemos deixar de discutir a democracia. E a democracia tem muito mais a ganhar, e por consequência a república tem muito mais a ganhar, se vocês trouxerem o vosso estilo natural, a vossa forma de estar, as vossas queixas genuínas, o vosso contributo criativo e transformador da sociedade para o Parlamento, do que se levarem do Parlamento os vícios e as coisas que aqui já estão. E, portanto, esta nota de que neste momento a democracia tem muito mais a ganhar com a vossa participação, se ela for de facto ligada também aos problemas que sentem no vosso dia-a-dia. E que dizer-vos que, mesmo apesar dos ataques que têm sido dirigidos aos vossos direitos, e eu queria dar-vos uma nota de que a vossa geração, a geração mais nova, embora não seja muito velho, já vai ter menos direitos do que, por exemplo, a minha geração, já vai pagar mais propinas, já vai ter menos estabilidade no emprego, mais desemprego, salários mais baixos, mais contratos por via de formas ilegais, nomeadamente os recibos verdes. Quando a vossa geração está sob tantos ataques e mesmo assim decide participar, também só prova uma coisa, é de que de facto a vontade de participar para transformar é invencível e de que não há maneira de calar a juventude. E o último apelo que deixo é precisamente este, é que participem em todas as esferas da vida política e da vida democrática, nas associações de estudantes, nas vossas associações juvenis, nos grupos informais de jovens, seja para dinamizar as bandas de garagem, seja para dinamizar um jogo de futebol. Participem, porque sem essa participação na base da nossa democracia, esta parte aqui, fechada dentro do Parlamento, tem um valor muito reduzido ou mesmo próximo do nulo. É preciso democracia para que a instituição democrática, de facto, seja republicana.